Por que você é assim tão mentirosa? O povo lá em casa te detesta. Se eu chegar com essa notícia agora, vai ser pelo menos 3 dias de festa com esses versos aí, safadão. Vamos falar hoje sobre o único hábito que tu precisa ter na tua vida para mudar ela de uma vez por todas. Talvez não precise jamais de terapia. Forte isso, né? Talvez não precise de terapia. É, é uma única coisa que, digamos assim, acho que todo mundo precisa, ser humano precisa ter para poder manter a sua psique regulada ali. Eu falo isso a partir da minha experiência de consultório há mais de 5 anos atendendo gente. Tem uma coisa que, se todo mundo fizesse, a gente pelo menos tiraria do mercado uma boa parte dos psicanalistas. Por quê? E que hábito é esse? Vamos tentar falar disso aqui hoje, sem muitas delongas, tá bom? Vamos lá. A gente percebe o seguinte, né? O ser humano, quando ele está com um processo de adoecimento mental, a gente pode chamar isso de neurose, né? Um processo neurótico. Exceto se a gente está falando de algum drama fisiológico, um problema fisiológico, ou alguma coisa que esteja gerando uma psicose, né? O sujeito ele está realmente descolando da realidade, a gente precisa de uma ação medicamentosa, é, é claro, terapia, etc. Mas, enfim, ele não está, digamos, com as suas faculdades ainda nas funcionais, digamos assim. E aí a gente vai ter então os processos neuróticos. E eu tenho uma definição de neurose que me agrada muito. Qual é? Uma mentira que eu contei para mim mesmo e que eu acreditei e que eu esqueci que menti. E aí eu sigo vivendo desse modo. Então a gente percebe que a maior parte das terapias, tomando então esse problema de estar estruturado em cima de uma mentira, a gente pode pegar cognitivo, a gente pode pegar até mesmo uma humanista ou a psicanálise. A psicanálise a gente vai tratar dos mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa é nada mais formas que eu tenho de manter, de sustentar a minha mentira. Depois eu vou ter crenças disfuncionais na TCC, que vão ser crenças que não se adequam à realidade, vão sair então condicionais, são crenças intermediárias e geram pensamentos malucos que não se adequam à realidade. Na humanista, eu vou ter uma dificuldade em ser eu mesmo, eu vou ter uma dificuldade em criar relações de verdade, em relações reais, efetivamente. A gente já falou muito sobre relações reais aqui no canal. Algo disso que eu já estou falando já teve no vídeo de ontem sobre fazer terapia com o ChatGPT. Ah, então, a gente vê esse problema. As terapias como um todo, elas então estão alicerçadas na desmistificação, a desconstrução dessas mentiras, ou melhor, em outras palavras, a revelação da verdade. Claro. Ah, digo, agora que eu sei a verdade, eu tenho que fazer algo a respeito disso. Ok, também entra no escopo da terapia, e aí eu acredito que depois de inaugurar esse hábito, que eu vou falar já já, a terapia muitas vezes entraria nesse processo de prática subjetiva que tem um nome também, que a gente poderia chamar de luta cética. Ok. Só para não deixar você sem uma definição, né? Atleta é aquele que exercita o corpo. O asceta é aquele que exercita a alma, tá? Ok. Então, as pessoas procuram terapia para se verem livres daquelas próprias mentiras que elas construíram, seja por causa de ter feito uma leitura, falamos disso 2 vídeos atrás, terem feito uma leitura da realidade a partir das suas emoções e por isso criou uma realidade distorcida, seja por pura safadeza ou algum vício do sujeito que não quer lidar, não quer ter uma certa humildade, por uma defesa egóica, o mecanismo de defesa entra aqui, eu criei essa mentira. Legal? Beleza. Então, que hábito é esse que me impediria de cair nisso? O hábito da confissão. O que é o hábito da confissão? Diego, é o hábito da confissão sacramental, aquela que a gente vai lá no padre e fala X, Y, Z? Não, não é essa que eu estou falando. Eu estou falando, essa também funciona, mas não exatamente para isso, porque tu também não vai confessar tudo como realmente é, tá? Mas eu estou falando de um hábito de confissão da própria realidade. Confessar a própria realidade. Não à toa, a gente vê, por exemplo, dentro de um setting de psicanálise, associação livre vou falando, até que daqui a pouco eu falei alguma coisa e entra a cura pela fala. Caramba, eu vi.
agora eu vi o que realmente era, né? Eu percebo isso muitas vezes na terapia, quando a gente realmente tira o véu do problema, tipo, putz, grila, era isso, cara, caramba, agora que eu percebi, né? É como se aquela ilusão finalmente se evanecesse e a gente percebe, então, a verdade por trás da situação, que muitas vezes é uma coisa até às vezes humilhante. A gente pode colocar no funcionamento da psique que muitas vezes, por defesa do próprio ego, e aqui a gente vai falar daquela pessoa que tem o ego muito forte e tal, cria-se ali mecanismos de mentira e, portanto, a realidade acaba indo para o inconsciente e aqui vai ter um certo adoecimento, né? A luta cética que eu falei seria a construção de virtudes. Então, esse hábito confessional que a gente vai ver inaugurado na literatura, e daqui a pouco eu falo da literatura, na obra de Santo Agostinho, né, Confissões, onde ali ele está constantemente contando a vida dele tal qual ela é, não contando os seus pecados em si, né, os seus podres, né? Nossa, eu vou lá esperar que ele narre os seios redondos das negras etíopes, né? Não, não é isso que ele narra em Confissões, mas ele narra movimentos da própria alma, ou seja, muito mais subjetivo do que objetivamente o que ele fez. Por quê? Porque esse aspecto confessional não é narrar como se eu fosse um acusador, porque eu posso narrar minhas coisas como um acusador, como se eu tivesse uma pessoa ao meu lado narrando o que eu fiz. Existe algo que é a nossa intenção, algo que é muito humano, que eu posso ter feito muitas coisas ao longo do meu dia e todas elas foram com uma motivação não muito bonita, não muito legal, né? E aí o Igor Caruso, inclusive, que é um outro psicanalista, se eu não me engano, ele é um húngaro, não tenho certeza. Ele vai dizer que a neurose, ela não é fruto da repressão da sexualidade, segundo Freud, mas vai ser da repressão da consciência moral. Aquilo que eu sei que é o certo, eu não ajo assim. Só que, claro, o funcionamento da consciência e essa percepção de quando eu traio minha consciência ou não, isso é muito de fora o íntimo. Ninguém consegue dizer isso a não ser tu. E um observador onisciente, Deus, se tu assim acredita. Somente esse. E o que é que Santo Agostinho ali ele faz, efetivamente, ele narra a sua vida para Deus. Por isso que a gente vai ter como um hábito né, da espiritualidade como um todo, muitas vezes o exame de consciência. Isso aqui tem uma função psíquica, claro, né? Quantas vezes a gente ouve de pessoas que, sei lá, foram se confessar ou foram até na terapia e, nossa, finalmente eu falei para alguém aquilo que eu, nossa, aquilo que estava me consumindo, etc. Confessou, botou para fora. Por quê? Até se a gente for falar num modo de funcionamento cerebral, quando eu narro aquilo e eu construo aquilo num modelo de história, eu conto aquela história, a minha mente ela consegue elaborar melhor aquela coisa, né? E lidar com aquilo, colocar num determinado lugar aqui ou outro. Legal? Aí eu falei da literatura. O que é o bacana da literatura? A literatura muitas vezes ela entra, e a gente faz isso, né? A gente lê aquilo, principalmente os clássicos. A gente lê aquilo lá e aquilo enriquece a nossa vida moral. Como assim enriquece a nossa vida moral? Ela serve muitas vezes como um espelho de algo que eu estou fazendo. Talvez eu esteja ali num mecanismo neurótico que eu não queira ver, como se eu tivesse me enfeitiçado a mim mesmo, me hipnotizado para não ver esses negócios muito ruins, que são meio humilhantes. Eu, né, sei lá. E aí o que que acontece? Diante disso, eu leio aquela estrutura narrativa, a literatura no livro, na ficção, e eu posso me identificar, né? Puxa, eu me vinguei de um fulano. E aí eu leio Hamlet e então eu percebo uma profundidade da vingança de Hamlet querendo matar o seu tio, mas não o faz porque ele estava em oração e se ele o fizesse assim, o tio iria ser salvo. Ele queria a danação para ele. Então ele não poderia realizar sua vingança naquele momento, mas aguardar um momento oportuno. Nossa, isso traz uma profundidade para a dimensão da vingança que quando eu leio aquilo, aquilo dá a proporção. A minha razão começa a operar nos processos de vingança que eu estou querendo elaborar, ou estou elaborando, ou eu fiz. E aí me ajuda, portanto, a tratar disso e confessar, dizer, caraca, isso é vingança. Isso é análogo a algo que eu fiz. Esse é o nome. E num processo de exorcismo, juntando Lé com Cré aqui,
Na verdade, eu não falei do CREA, mas eu vou falar do processo. O processo de exorcismo, o último passo é o nome do demônio. Então, no momento que tu sabe dizer exatamente que aquilo que tu fez foi ruim, Diego, isso aqui que eu fiz foi uma vingança. Pronto, aí eu consigo me libertar. Consigo me libertar finalmente daquilo, quando eu consigo dar os nomes. Então eu digo, nada melhor do que esse hábito. Esse é o hábito que pode fazer tu mudar a tua vida de uma vez por todas e parar de ser escravo e garantir a tua liberdade sempre. Quando tu tem essa humildade de manter essa postura, esse hábito confessional diariamente, de confessar aquilo que inclusive é humilhante para um, sei lá, para Deus, com um amigo, um diário, um... Por isso que até falando do vídeo de ontem, o que acontece? Por que que o pessoal faz aquela autoterapia com o ChatGPT? Às vezes é isso, simplesmente está confessando ali no ChatGPT, descrevendo aquilo, e aí observa uma melhora. De novo, é só uma autoterapia. É só isso que eu estou falando. Se conecta com isso. Esse é o único hábito que pode, digamos assim, te impedir. E claro, no momento que tu confessa a verdade ela te implica alguma coisa, ela te implica um determinado comportamento. Por quê? Porque agora tu está vendo a coisa como ela realmente é, e as suas ações agora, portanto, elas têm um peso de verdade, elas têm substância, porque elas não estão alicerçadas na mentira. Então, tem esse hábito, desenvolva esse hábito de um aspecto confessional, para ti mesmo, talvez. Bom, se tu conseguir falar para um bom amigo, ou, ou paga um terapeuta, talvez, para tu fazer essa confissão, né? Tu confessar essas coisas mesmos e ajuda, seja, talvez, para organizar essa vida. Mas vê, tu poupa, inclusive, muitas sessões aqui que é simplesmente esse processo de tirar o véu da coisa, né? Tirar o véu do problema. Por quê? Não adianta a gente tentar dar uma resposta a uma pergunta que não foi bem feita, a uma pergunta que não foi bem elaborada. Qualquer tipo de resposta, então, vai ser tola. Por isso que manuais de instruções listados em redes sociais, falados de modo genérico, não costumam funcionar porque eles são a resposta genérica abstrata para uma pergunta genérica abstrata, não particular referente a ti. Então não funciona. Precisa ter então esse aspecto confessional para tu conseguir, inclusive, fazer a pergunta: como é que eu saio desse sentimento de vingança? Como é que eu saio? Faz a pergunta certa. E aí tu consegue ir atrás e conseguir agir perante a própria realidade, perante o mundo que se apresenta diante de ti, e não um mundo de fantasia, de ilusão da tua cabeça, da tua mente. Augusto dos Anjos vai dizer, né, que alimentar ilusões é algo que só nos deixa cada vez mais miserável. Então pensa nisso, desenvolve esse hábito confessional, conta para alguém, faz oração, sei lá, escreve num diário, confessa, faz um exame, 3 minutos, né? Caramba, vasculha aquelas tuas intenções mesmo, e não exatamente o que tu fez. Não é analisar o fruto da tua ação, mas a intenção da tua ação. Aqui mora a confissão. Se quiser deixar um comentário aqui, vai ser de muito bom grado. Se também tu quiseres curtir e te inscrever no canal, também vai ser muito importante. Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até amanhã. Tchau, tchau.